Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, eu não lhe venho, aliás, vou utilizar uma expressão utilizada por um colega de bancada não, aqui nesta mesma discussão, não lhe vou falar da novela Primeiro-Ministro, Ministro Pedro Nuno Santos, Luís Marques Mendes, comentador, quem enganou o comentador Luís Marques Mendes, podia ir por aí, não vou. Mas há uma questão essencial que tem que ser colocada neste debate e sobre esta matéria. É se o Sr. Ministro das Infraestruturas, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, sente que tem condições políticas para continuar neste governo e se sente a confiança política do Sr. Primeiro-Ministro. Esta é uma primeira questão que gostaria de deixar. Uma segunda questão tem a ver com o próprio plano. O CDS ainda hoje deu entrada neste mesmo Parlamento a solicitar o plano de reestruturação da TAP. E pedimos esse plano não por uma questão de embirração, não por querer chatear o Sr. Ministro, não, ou chatear o Governo, não é nada disso. É uma responsabilidade, não faça isso, não fica bem, Sr. Ministro, não fica bem. É uma responsabilidade do Parlamento fiscalizar aquilo que é a atividade do Governo. É essa responsabilidade, porque quem aprovou aquele plano não é a companhia aérea, é o Governo. E cabe ao Parlamento, precisamente, fiscalizar aquilo que é a atividade do Governo. E depois dizer-lhe mais, é que, Sr. Ministro, o Sr. Ministro, em determinada altura, diz, segundo se percebe pela imprensa, que tem a vontade que o Parlamento vote esse mesmo plano. E eu pergunto-lhe, como é que era possível nós votarmos um plano se não tivéssemos o plano aqui para analisar no próprio Parlamento? Como é que isso seria possível? Como é que se iria aprovar aqui, ou não, um plano sem ter conhecimento dele? Depois de ter percebido que não havia margem, nem dentro do Governo, nem no Parlamento, porque há aqui competências que são exclusivas do Governo, como é evidente, e há competências do Parlamento, o Sr. Ministro então diz, não, afinal o plano não pode ir para o Parlamento, porque tem lá umas questões que eu não quero que o Parlamento possa ver. E eu devo dizer ao Sr. Ministro o seguinte, que é responsabilidade do Parlamento, como é evidente, analisar esse mesmo plano, analisar essa mesma reestruturação. E até lhe digo mais, o próprio Parlamento, caso o Governo não envie, tem sempre um recurso, que é recorrer à CADA. É recorrer à CADA. E vamos ver se o Governo dá e o Sr. Ministro dá ou não esse mesmo plano. E, portanto, Sr. Ministro, gostaria que, tão breve quanto possível, pudesse enviar precisamente para o Parlamento para que nós pudéssemos ter conhecimento e pudéssemos analisar esse mesmo plano, porque, efetivamente, isso demonstra um ministro que anda confuso, um ministro que anda perdido, quando diz uma coisa um dia e depois no outro dia seguinte tenta corrigir com um argumento que não faz sentido com o primeiro. Mas já agora, já por falar em coisas que não fazem grande sentido, o Sr. Ministro, quando tivemos uma reunião, e aí devo salientar, em nome da verdade, que a reunião que o Grupo Parlamentar do CDS teve com o Sr. Ministro prestou um conjunto significativo de informação, eu disse-o cá fora, não fugiu às questões que foram colocadas, reconheço isso. Mas há uma questão que foi colocada, e até foi colocada nem foi por mim, foi pela Sra. Deputada Cecília Meireles, e que lhe perguntou se o Governo tinha feito algum estudo para avaliar aquilo que podia ser a falência da própria TAP. E o Sr. Ministro, na altura, nessa mesma reunião, disse que esse estudo e essa avaliação não tinha sido feita. Qual não é o nosso espanto quando vemos, de repente, sair na imprensa declarações do Sr. Ministro a dizer que falência foi estudada, teria custos controlados. E, portanto, o próximo requerimento que vamos entregar é precisamente a solicitar esse mesmo estudo. Que estudo é que foi feito? Porque nós estamos a falar de milhares de milhões de euros que vão ser injetados numa companhia em que, como é evidente, não pode haver nem cheques em branco e a TAP não pode ser um saco sem fundo. Tem que haver fiscalização. E é importante que o Parlamento, como é evidente, possa analisar, possa ler aquilo que é o estudo que o Governo encomendou e que chegou à conclusão que, com base nesse mesmo estudo, a única opção era era o plano de reestruturação. Porque, vamos lá ver, alguém que vai pagar tantos milhões e que são aqueles portugueses que estão lá fora, como é evidente, têm o direito, o tal povo que o Sr. Ministro fala, tem o direito de conhecer todos os detalhes deste processo. Depois, colocar-lhe ainda uma outra questão, e agora já em relação ao plano de reestruturação.
O plano de reestruturação que é apresentado em Bruxelas, que nós não conhecemos, temos uma ideia daquilo que está a ser apresentado, é algo que vai ser submetido a negociação, vai ser submetido a diálogo com Bruxelas. E a pergunta que eu lhe coloco, porque o Sr. Ministro deu-nos os dados em várias entrevistas, deu os dados, seja em termos laborais, seja no número de aviões, seja no número de rotas. E a pergunta que se coloca é: qual é que é o mínimo que vai ser possível para garantir e viabilizar uma empresa como a TAP? Qual é o mínimo em termos do número de aviões, em termos do número de rotas, em termos do número de trabalhadores? Qual é que será o mínimo? Qual é o mínimo, por exemplo, para responder a uma pergunta-chave, e que seguramente é a resposta do Sr. Ministro dará, que é garantir o hub da TAP, manter o hub. A manutenção desse hub é essencial para aquilo que é a sobrevivência da TAP. E isto só pode ser feito com o mínimo, como é por demais evidente. Depois dizer-lhe também o seguinte: quando nós falamos de plano de reestruturação, temos que pensar também quem é que o vai executar. E isto liga-se precisamente com aquilo que é a equipa de gestão. É um processo que o Sr. Ministro diz que tem dado andamento, que até ao final do ano teremos notícias sobre essa equipa de gestão, que é quem vai executar o plano de reestruturação, que é quem vai gerir a companhia e, portanto, haverá a contratação dessa mesma equipa. E a pergunta que eu lhe gostaria de colocar, uma vez que, numa entrevista que o Sr. Ministro deu, dá nota que o Estado português vai ficar com uma participação na companhia de mais de 90%, a pergunta que eu lhe coloco é se vai aplicar a essa mesma equipa de gestão aquilo que é o Estatuto do Gestor Público, em termos daquilo que são as remunerações e as obrigações desses mesmos gestores. E, portanto, Sr. Ministro, esta é um conjunto de questões que lhe gostaria aqui de deixar e de colocar, na certeza, porém, que tenho aqui mais uma outra questão que tem a ver com o seguinte, que é quem é que devia ter pedido ou não o apoio a Bruxelas? Era a TAP SGPS ou era a TAP SA? Porque isso faz toda a diferença entre aquilo que é ser empurrado para um quadro de reestruturação ou para um quadro Covid. Faz toda a diferença. É que o Sr. Ministro diz, bem, mas é que havia ali uma dívida. E é verdade, havia uma dívida, mas já lá vamos à dívida. À dívida da TAP SGPS à TAP SA. A TAP SA, deixa-me ver aqui a nota, peço desculpa, em 2019, tinha capitais próprios positivos de 135 milhões de euros. A TAP SA tinha, no segundo semestre de 2019, teve resultados e proveitos positivos. E, portanto, a TAP SGPS, essa sim tinha uma dívida, tem um problema, vou já terminar. Muito obrigado, Sr. Deputado. E uma coisa é haver um problema de balanço, outra coisa diferente é haver um problema de uma falência. E termino com esta questão, se não tivesse existido pandemia, a TAP ia precisar de ajuda ou não ia precisar de ajuda? É porque a TAP soube durante 22 anos, não teve um cêntimo do Estado. Não teve um cêntimo do Estado. E, portanto, voltarei. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, 8 minutos para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Eu também acho que cabe ao Parlamento fiscalizar a ação de Governo. Fiscalizar a ação de Governo implica assumir posições e tomar decisões. Eu, sobre essa matéria, estou mesmo muito à vontade, muito mais à vontade que o Sr. Deputado, porque eu queria dar a oportunidade pública, não é? Que eu queria dar a oportunidade ao Parlamento de ir muito mais do que apenas fazer discussões mais ou menos zangadas. Queria dar até poder efetivo. E, portanto, sobre essa matéria, ouvir o Parlamento, se há alguém aqui que está mesmo à vontade, sou eu e não o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Mas estou. Olha. Pronto, mas eu estou mesmo à vontade. Eu, pelo menos, estou. Não é? Estou ou não estou? O plano não é um plano definitivo. O plano que está a ser trabalhado em Bruxelas Portanto, nós estamos a trabalhar com Bruxelas, num plano que já tínhamos uma versão há um mês, há 2 meses, aliás. Já tivemos nós 2 reuniões sobre o plano. O Sr. Deputado dizia ainda há pouco
que tenho ouvido dados em entrevistas sobre o número de trabalhadores, de aviões, de rotas. Antes das entrevistas, já o Sr. Deputado conhecia estes dados. Pronto, obrigado. Obrigado. E, portanto, agora há uma interação, do decurso dessa interação pode haver alterações ao plano, é normal no quadro europeu isso acontecer. Nós fizemos um plano sério, que achamos que é aquele que pode ajudar a TAP e promover e facilitar uma reestruturação saudável e sustentável da TAP a prazo. Agora, obviamente, nós trabalhamos e operamos num quadro que está estabelecido, comunitário, que tem regras, que nós não pomos em causa. Nós trabalhamos no quadro da União Europeia, como sabe, e é nesse quadro que nós vamos trabalhar com a Comissão Europeia, com muito gosto, com muita abertura e muito afinco naquilo que é a nossa ideia no que deve ser a companhia aérea. Obviamente que nós fizemos um plano de reestruturação em que acreditamos, mas estamos obviamente disponíveis para trabalhar com a Comissão Europeia, explicar-lhes os nossos pontos de vista, ouvir os da Direção-Geral da Concorrência. É um processo normal, institucional, e é assim que nós o faremos, como sempre fizemos, com o sentido de defesa do Estado português, do nosso país, dos portugueses e da nossa TAP. É assim que nós trabalhamos e é assim que nós também vamos trabalhar neste quadro. Sobre a insolvência, eu admito que pode haver aqui alguma confusão entre nós, porque nós, aliás, eu fui até criticado uma vez por ter colocado numa audição em cima da mesa até a possibilidade de insolvência. Solvência e a possibilidade de abertura de outra companhia. Cenário esse que sim foi avaliado pela Sociedade de Advogados que trabalhou connosco na preparação de todo o processo, e as conclusões a que se chegou na avaliação desse cenário seriam uma avaliação muito grave e crítica para a TAP, seria um processo de insolvência descontrolado, com graves consequências para a companhia, para o futuro de uma companhia qualquer que eventualmente se quisesse criar e para o próprio Estado português em termos de custos. Nós podemos partilhar essa reflexão, mas foi uma reflexão muito rápida, quer dizer, foi uma conclusão rápida que nós tivemos da avaliação que fez a Sociedade de Advogados que trabalhou connosco, porque as consequências eram de facto muito impactantes para a TAP e para o Estado português, e desde o início que nós fizemos esse trabalho e essa interação com a VDA, percebemos que nós tínhamos mesmo que salvar a TAP. A falência pura e dura, fechar a companhia, essa nós sabemos quais são as consequências. 2,6 mil milhões de exportações, 1.300 milhões de compras a empresas, a mais de 1.000 empresas nacionais que ficariam em risco, um conjunto muito vasto de rotas que nunca seriam sustentadas por qualquer outra companhia aérea, a não ser que alguma dessas companhias aéreas estrangeiras viesse sediar em Portugal. As perdas para o país de uma falência da TAP seriam de facto muito elevadas. Nós sabemos uma grande parte delas, outras seriam obviamente imprevisíveis pelo choque que teriam nos mais diversos setores. Eu, sobre o regime ao qual nós deveríamos ter ido, eu já expliquei muitas vezes, mas eu não me importo de o fazer mais uma vez. Em primeiro lugar, a TAP não pôde ir ao abrigo do quadro temporário Covid porque era uma empresa em dificuldades em 2019. Os critérios que permitiram definir a Comissão Europeia definir a TAP como uma empresa em dificuldades em 2019 são objetivos, não são matéria de opinião. Estão inscritos na legislação comunitária e têm a ver são vários, nós preenchíamos dois. Nós, a TAP, a nossa empresa. Capitais próprios negativos, de cerca de 600 milhões de euros, e 300 milhões de euros de dívida, com atraso de pagamento superior a 90 dias, o que permitia que os credores pedissem a insolvência da companhia pré-Covid. Isto pré-Covid. Esta é a primeira questão. A segunda que coloca é, mas por que não foi a TAP SA? Bom, a TAP SGPS e a TAP SA teria que, quer dizer, nós podemos partir do princípio que somos as pessoas mais inteligentes do universo e que na Comissão Europeia eles não são, e tentarmos-lhes explicar, olha, é verdade, a TAP SGPS, 97% das receitas da TAP SGPS são a TAP SA, mas são empresas muito distintas. Está a perceber? A TAP SGPS é uma coisa, a TAP SA é outra completamente diferente. E já agora, a TAP SGPS deve mais de 800 milhões de euros à TAP SA, portanto, se houver algum problema com a TAP SGPS, bom, não se preocupe, a TAP SA não vai ao charco.
porque esses 800 milhões de euros não fazem falta na TAP SA. Ora bem, há um tipo de conversa que nós podemos ter entre nós, com a comunicação social, entre jornalistas, entre amigos, entre familiares, que nós podemos ter. Mas depois há todo um trabalho institucional de sério que é feito por pessoas qualificadas em Portugal e por pessoas qualificadas e conhecedoras do lado europeu. E é óbvio quais são as razões que levaram a Comissão Europeia a, desde o início, ter-nos dito, desculpem lá, a TAP SGPS e a TAP SA para nós são a mesma coisa, nós não vamos distinguir e vamos considerar o grupo e vamos considerar a TAP SGPS. É esta a razão e sabe, Sr. Deputado, não me parece nada difícil de compreender. De qualquer forma, podem continuar a perguntar, que eu com gosto continuarei a explicar. Muito obrigado.